A graça de Deus é suficiente para alcançar a todos. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra de Deus também nos afirma que Deus não quer que nenhum homem se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade. Embora exista uma discussão no campo teológico intensa sobre a amplitude da graça de Deus, a graça de Deus não é restrita. A graça de Deus realmente se estende a todos os povos, em diversas situações, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus sempre deixou isso muito claro. Deus chamou Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Levítico capítulo 19, o Senhor disse que o estrangeiro que quisesse habitar no meio do povo de Israel, já no período da lei, eles deveriam receber e não destratá-los. A palavra de Deus vai nos dizer no Novo Testamento que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. No dia de Pentecostes, Pedro, no seu discurso, em Atos capítulo 2, lá pelo versículo 39, ele diz: a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a todos quanto nosso Senhor chamar. O próprio Jesus Cristo diz que tinha muitas ovelhas que estavam em outros rebanhos, ou seja, a graça de Deus é suficiente para todos. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições de escola dominical, estudando a Revista dos Adultos, que é uma revista nesse terceiro trimestre, escrita pelo pastor Wagner Gabi, pastor presidente da Assembleia de Deus em Curitiba. E estamos estudando sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 3, onde vamos tratar sobre, lição 3 do dia 19 de julho, onde vamos tratar sobre a graça que alcança todas as nações. Nós vamos perceber na lição de hoje um fato muito importante, que foi o primeiro concílio da Igreja de Jerusalém, ou da Igreja em Jerusalém. O que foi esse concílio? Foi uma reunião de líderes. Líderes estavam se unindo para decidir os rumos que a igreja estava tomando ao sair do meio judaico e chegar aos gentios. Então nós vamos perceber na leitura bíblica em classe que é uma reunião de líderes. E falando em liderança, nós lançamos este livro e já já vai sair Quando o Líder Sangra em Silêncio. Esse livro já já vai sair na livraria da Academia de Pregadores e você não pode perder. É um devocional terapêutico. Todo líder, em todas as áreas da vida, em algum momento, sangra em silêncio. Tem que resolver coisas consigo mesmo, sozinhos. Então esse é um devocional terapêutico de 30 dias para líderes emocionalmente cansados. E aqui nós vamos tratar de algumas coisas, como, por exemplo, o Espírito Santo cuida do cuidador. Tá aqui, ó, no dia 15. O Espírito Santo cuida do cuidador. Você cuida de tantas pessoas como líder. E quem cuida de você? É claro que Deus apresenta-nos pessoas para também nos ajudar, mas o Espírito Santo cuida do cuidador. Você não pode perder, já já estará disponível na Academia de Pregadores, na livraria da Academia de Pregadores. Siga as plataformas digitais da Academia de Pregadores, o YouTube, o Instagram da Academia de Pregadores. Siga também o pastor Anderson no Instagram. Tudo por extenso, pastor Anderson Silva. Minha página foi desativada, mas nós iniciamos outra. Então, você que já nos seguia, nos siga lá também nesta nova página, pastor Anderson Silva. E lá você vai receber todas as informações necessárias para adquirir este livro. Então, nós vamos estudar sobre esse concílio da igreja em Jerusalém e a forma como os líderes da igreja naquele tempo trataram todas estas coisas que estavam acontecendo, aquilo que Deus estava fazendo, a fim de que a graça realmente alcançasse todas as nações. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 2, versículo 8, que nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
pela graça sois salvos. Paulo deixa claro aqui que é por causa da graça de Deus. Outra fala importante de Paulo aqui é quando ele afirma assim, ó, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós vamos perceber que a graça é um dom. O favor imerecido está na concessão da graça, mas a graça é um dom e nós falamos um pouco mais sobre isso durante a nossa aula. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Então perceba que a graça alcança, perdoa e reconcilia. A graça alcança, perdoa e reconcilia. A graça de Deus, e só a graça é capaz de gerar na nossa vida todas as coisas que nós precisamos. O ponto ou a palavra-chave da nossa lição é graça. O que é graça? Eu sei que comumente nós definimos a graça como favor imerecido. Mas o que é a graça? A graça não é um favor imerecido. A graça é um dom. O favor da graça está na concessão da graça. Eu já falei isso aqui em outras aulas anteriormente, mas vou repetir aqui. Imagine o seguinte, essa aqui é a minha caneta do iPad. Imagine que eu quero te dar essa caneta. Aí você fala, ah, não, pastor, eu não mereço essa caneta, mas eu quero te dar. E eu falo, não, pega, pode pegar. Eu sei que você não merece, mas eu vou te dar. E aí você pega a caneta e você recebe. Aí a minha pergunta é, o que você recebeu? Uma caneta ou um favor? Você recebeu uma caneta do iPad. O favor está no ato da concessão. Então a graça é como essa caneta. Deus nos concede. Agora o que ela é? Ela é um dom. O favor de Deus está no ato de nos conceder a graça. Mas o que é a graça é um dom. E por que a graça é um dom? A Bíblia sempre chama a graça de dom. O dom da graça. Esse texto que nós lemos aqui, ó, Paulo fala sobre isso. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom é aquilo que gera uma atitude. Por exemplo, se eu falar que eu tenho o dom da música e não executar nada, não cantar, não tocar nenhum instrumento, eu não tenho o dom. O dom gera uma atitude. Deus te concedeu, nos concedeu a graça. E a graça é um dom. Nós agora somos movidos pelo dom da graça. Então, uma vez que a graça nos alcançou, tudo o que nós fazemos tem que ser movido pelo dom da graça. Porque a graça é um dom. Que você seja movido pelo dom da graça, que tudo que você fizer seja um resultado do dom da graça de Deus na sua vida. Leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 5, versículos 28, 29 e do versículo 36 ao 39, que nos diz o seguinte: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão em contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor,
para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Queridos, o texto da leitura bíblica em classe, ele nos reporta para duas situações muito importantes e relevantes aqui. A primeira, a forma como Paulo e Barnabé procuraram, na segunda viagem, atender as igrejas que já haviam sido alcançadas. Esse é o primeiro texto. Eles plantaram a igreja e agora eles iam dar uma assistência, saber como eles estavam, trabalhar na formação de obreiros, enfim. Era realmente dar uma assistência pastoral para as igrejas que haviam sido plantadas. Outra parte do texto descreve-nos a forma como alguns irmãos judeus queriam obrigar os gentios a cumprir os princípios da lei. Para o judeu cumprir os princípios da lei é uma questão até cultural, mas para o gentio, não. E isso a gente vai ver que resultou no primeiro concílio da igreja em Jerusalém. O texto da leitura bíblica em classe também nos revela que houve um problema, um atrito entre Paulo e Barnabé, porque João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, foi na primeira viagem missionária, no meio da viagem voltou para trás, pela sua juventude, com toda certeza, pela sua inexperiência, talvez pelo medo de prosseguir, e agora, na segunda viagem, Barnabé queria levá-lo e Paulo não concordou, então houve ali uma separação de propósitos. Barnabé pegou consigo o seu sobrinho, né, João Marcos, e navegou para Chipre. E Paulo segue por outro caminho. E a gente vai perceber que isso aqui não foi uma divisão de igreja. Isso aqui foi um desacordo em circunstâncias administrativas do trabalho e cada um seguiu o seu rumo. E a gente vai perceber que o ministério de Paulo cresceu. Barnabé não é muito mais falado no Novo Testamento, mas também seguiu a sua vida pregando o evangelho. Importante é que, através destas situações, a graça de Deus alcançou todos os gentios. E o corpo da nossa lição, o pano de fundo da nossa lição hoje é o concílio da igreja em Jerusalém. Então vamos lá. Primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor vai tratar sobre quando a graça preserva a unidade da igreja. Então, o primeiro parágrafo, o concílio de Jerusalém, realizado entre o ano 48 e 50, ou seja, 2 anos, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. E eu vou até circular aqui, ó. Aliás, sublinhar. Requisito. A circuncisão, eles estavam tratando a circuncisão como requisito para a salvação. E aí o nosso escritor vai dizer que sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Então perceba que a liderança da igreja foi quem reconheceu isso. E a igreja estava junto. A liderança não resolveu sozinho. A liderança, escrevi aqui, ó, a liderança e a igreja se reuniu para chegar a um denominador comum. Havia ali no começo da igreja primitiva, né, no momento em que a igreja saiu do meio judaico e foi para o meio gentílico, houve uma situação que precisava resolver. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Sempre existem circunstâncias adversas, de desacordos, de pensamentos diferentes. Sempre existiram e sempre vai existir.
Há alguns anos, há décadas atrás, eu ministrei numa escola bíblica de obreiros falando sobre os problemas que a igreja primitiva tinha. Porque nós olhamos para a igreja primitiva e às vezes esquecemos que ela tinha problemas. Falamos, a igreja primitiva é o nosso modelo. É verdade? É verdade. Mas a igreja primitiva tinha problemas. Olha aí, ó. Líderes que não concordavam e por isso cada um seguia o seu caminho. Pessoas que queriam obrigar outras a seguir aquilo que elas acreditavam como correto, condicionando a salvação, coisas que não eram condicionais à salvação. Mas como que a igreja fazia? Ela se reunia, liderança e igreja juntos, oravam, pediam a direção do Espírito Santo e resolvia os problemas. Não ficava empurrando o trem com a barriga, como diz o mineiro. Ela resolvia os problemas. Segundo parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. O relatório de Pedro. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obras da lei. Isso aqui é interessante. Eu vejo isso como uma estratégia de Deus, né? É claro que Deus, na sua onisciência, já sabia que esse negócio, quando o evangelho chegasse entre os gentios, era um plano de Deus e na sua onisciência, Deus já sabia, vamos colocar em termos bem comuns assim, que isso ia dar pano para manga. Isso ia causar uma desavença. Aí o próprio Deus já agiu. Irmãos, nós precisamos olhar para as ações de Deus na história e compreender que aquilo que Deus está fazendo agora não tem a ver só com agora, tem a ver com o futuro. Então o próprio Deus deu a Pedro, líder do colégio apostólico, a revelação para ele ir à casa de Cornélio. Então Deus já estava fazendo, antes que acontecesse o problema, Deus já estava agindo para dar à igreja ferramentas para resolver o problema lá na frente. Que aprendizado glorioso! Antes que os problemas aconteçam, Deus já nos dá a ferramenta para resolvê-los. Nós só precisamos olhar para trás e encontrar essas ferramentas que Deus deu. Então Pedro toma a palavra. O próprio Deus, eu escrevi aqui, olha, o próprio Deus já havia iniciado a obra. Pedro diz, gente, não! Peraí, isso já está acontecendo. Deus já está fazendo. Como nós vamos impedir uma obra que o próprio Deus já está fazendo? Isso é ser igreja. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. O relato de Paulo e Barnabé. Em seguida, Paulo e Barnabé relataram como Deus confirmou a missão gentílica por meio dos sinais e prodígios. Se você ler o texto inteiro, você vai perceber que Paulo e Barnabé, eles fazem esse relato e eles deixam claro que não foi por causa da observância da lei que Deus fez tais coisas. Eles vão deixar claro, olha gente, Deus está salvando os gentios. E ele está salvando os gentios sem a observância da lei. Deus realmente está fazendo coisas poderosas, coisas maravilhosas. E aí é como se ele dissesse, olha, se Deus está fazendo dessa forma, por que que a gente vai pensar de forma diferente? Ou seja, Deus faz aquilo que a igreja precisa fazer, porque Deus faz primeiro. Quando o Senhor falou com Pedro, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 1, o Senhor vai falar com Pedro, aliás, a partir do versículo 13, o Senhor vai falar com Pedro, que na mão dele ele colocava a chave do reino dos céus. E ele iria ligar aquilo que já estivesse ligado. Versículo 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, a igreja concorda com o céu. E ao tratar as coisas da igreja, nós precisamos entender se a forma como estamos tratando as coisas da igreja está de acordo com aquilo que Deus realmente quer que nós tratemos. Isso é muito importante e muito relevante para nós compreendermos. Quarto parágrafo do primeiro ponto. O discurso de Tiago. O nosso escritor vai nos dizer que, após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou
os gentios para formar dentre eles um povo para o seu nome. Fundamenta sua proposta nas Escrituras, citando Amós, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Eu gosto sempre de dizer que a igreja não é um plano B de Deus. A igreja não é um erro de percurso. Não foi porque os judeus rejeitaram que a igreja foi incluída. Eu já disse aqui no início da nossa aula alguns pontos do Antigo e do Novo Testamento onde os gentios são realmente envolvidos no plano da salvação. E Tiago faz isso. Tiago faz uma defesa fundamentada. O nosso escritor continua nesse quarto parágrafo do primeiro ponto, dizendo que a decisão é comunicada por carta às igrejas gentílicas, enviada com Paulo, Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo e trazendo consolo e unidade. Ele vai deixar claro que após isso surge a divergência entre Paulo e Barnabé, né, resultando na separação dos dois líderes. Ainda assim, a obra missionária prossegue. E Marcos é posteriormente restaurado. Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala com Timóteo, traz Barnabé, porque ele é muito útil para o meu ministério. A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos sem distinção. Então nós precisamos entender que a graça salva, mas a graça também preserva a unidade da igreja. Queridos, muitas coisas podem acontecer no contexto da igreja, mas se estivermos envolvidos pela graça, com toda certeza nós teremos todas as soluções necessárias e seremos exatamente a igreja que Deus quer que nós sejamos. Eu escrevi aqui para não esquecer que tudo caminhava na mesma direção. Era Deus fazendo todas as coisas. Tudo aquilo que os apóstolos decidiram estava caminhando na direção de Deus. Que nós sejamos esta igreja. Segundo ponto da nossa lição. Um presente de salvação para todos. O nosso escritor vai dizer que no Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. É interessante nós fazermos a seguinte análise teológica aqui. Se os gentios precisassem cumprir a lei para ser salvos, a lei como condição para a salvação, isso queria dizer que os judeus estariam corretos, os gentios não. Os gentios só estariam corretos a partir do momento que eles obedecessem às práticas judaicas. E a Bíblia deixa claro, Paulo, no texto que lemos aqui, no nosso texto áureo, em Efésios, Paulo deixa claro, não vem de vós, é dom de Deus, não é por uma atitude. Nós precisamos combater hoje no nosso meio a meritocracia. Eu cheguei aqui, sabe por quê? Porque eu paguei o preço. Eu cheguei aqui porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, queridos, nós não fizemos nada. Quem fez foi o Senhor. A meritocracia precisa ser lançada por terra. E, na verdade, tudo o que temos, tudo o que somos é obra do Espírito Santo. Segundo parágrafo do segundo ponto. Jesus Cristo como a manifestação da graça. O nosso escritor vai dizer que a graça alcança sua plena expressão em Cristo, na obra salvadora de Jesus Cristo, e ele diz ainda que em Cristo a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa.
Eu já falei aqui sobre a graça ser um dom, né? E a graça como um dom, ela nos move, ela precisa realmente nos mover. E eu escrevo aqui agora que a graça é a expressão do amor de Deus. Em Cristo, a graça não só perdoa, olha o que ela gera. Ela, além de perdoar os nossos pecados, ela justifica, ou seja, nos coloca diante de Deus como com a situação jurídica resolvida, ela transforma. Olha, se isso aqui não for um dom, isso não é só um favor, isso é um dom. O favor está na concessão da graça, porque isso gera, a graça gera uma transformação em nós. A graça também nos conduz. Conduz. É uma ação. A graça nos conduz o crente a uma vida santa e piedosa. Só a graça de Deus realmente pode gerar estas coisas. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A graça é para todos, sem exceção, gente. A graça é para todos, sem exceção. E o nosso escritor vai deixar claro para a gente aqui que em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Sabe o que nós vemos aqui? A amplitude da graça alcançando todas as pessoas. Nós falamos disso aqui no início, na fala inicial da nossa aula. A graça de Deus, ela se estende ao mundo inteiro. A graça de Deus é algo maravilhoso. Sabe por quê? Porque a graça de Deus não discrimina. Eu sou brasileiro morando nos Estados Unidos, ou seja, eu sou estrangeiro aqui. Mas para a graça de Deus não há brasileiro, não há norte-americano, não há hispanos, africanos. Para a graça de Deus há seres humanos pecadores, carentes de serem alcançados pela graça. Glória a Deus, isso é graça. Ainda nesse terceiro parágrafo do segundo ponto, nosso escritor diz que diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas viver sob o seu governo. Por quê? Porque a graça é uma ação. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece quem foi alcançado por ela. Responde com gratidão, fé perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Queridos, a graça gera. A graça gera. Porque quando nós pensamos num favor, parece que, eu estou recebendo um favor. Tem gente que acha que a graça é só um favor, então ele tem que cruzar os braços e receber a graça e pronto. E ficar ali, em ação de passividade. A graça não é só um favor. A graça produz em nós uma ação. A graça gera em nós. Eu escrevi duas coisas aqui, olha. Precisamos viver sobre a égide da graça, sobre a batuta da graça. A graça é como o maestro de uma orquestra que rege todos os instrumentos e faz todos os instrumentos tocarem ao mesmo tempo em harmonia para produzir a música agradável aos nossos ouvidos. Você já foi numa filarmônica, numa sinfônica? É assim que acontece. A graça tem uma batuta que rege a igreja. Então cada um de nós somos regidos pela graça e na unidade da igreja trabalhamos de forma harmônica. Outra coisa que eu escrevi, quem foi alcançado pela graça deve viver a graça. Quem foi alcançado pela graça deve viver a graça. E outra coisa, quem foi alcançado pela graça precisa necessariamente expressar também a graça. Que você expresse a graça de Deus em todas as coisas, em tudo que você faz, em toda a sua forma de pensar, na sua forma de agir, em todo o seu pensamento. Terceiro ponto da nossa lição, crescendo na graça. Como que a gente cresce no favor? A gente cresce no desenvolvimento de um dom. Eu estou falando disso aqui várias vezes para ser incisivo mesmo. Então, nós crescemos na graça porque a graça é um dom. Primeiro parágrafo, como nos aproximar do trono da graça. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Assim,
o acesso ao trono da graça ocorre com confiança não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Então perceba que nós nos aproximamos, a graça é a ação de Deus na nossa vida através de Cristo, ela gera então uma ação em nós e nós nos aproximamos do trono da graça de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, portanto, agora nos aproximemos do trono da graça de Deus com plena certeza plena certeza de fé e ousadia. Ousadia. O que é esse amadurecimento da graça? Eu anotei aqui que esse amadurecimento ocorre de forma natural. Nós somos alcançados pela graça, justificados pela graça, transformados pela graça, e a graça de Deus tem que nos transformar todos os dias. Isso ocorre de forma natural. É como um bebê, que só o leite da mãe é suficiente. Aí depois tem que inserir alimentos mais pastosos, alimentos mais sólidos, ele começa a engatinhar, depois a andar, precisa melhorar a coordenação motora, daí a pouco ele está andando, correndo, cresce, vira adulto, tem filhos, se torna uma pessoa independente. A graça de Deus na nossa vida tem que produzir essas coisas de forma natural. Eu gosto de dizer que se tem uma coisa que nós precisamos hoje é de uma igreja madura. E o amadurecimento da igreja é uma ação da graça. Você não pode ser hoje aquilo que você era antes. E você não pode ser amanhã aquilo que você é hoje. Porque a graça tem que produzir esse amadurecimento em você. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? As Escrituras nos orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. E isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Outra coisa que eu quero dizer aqui é que, sem a barreira do pecado, desfrutamos de intensa comunhão com Deus. Por que a graça nos perdoa? Porque a barreira do pecado nos impede de nos envolver profundamente com a graça de Deus. Então a graça primeiro nos perdoa, depois nos justifica e depois nos transforma. Então, uma vez perdoados pela graça, não há mais a barreira do pecado. Outra coisa, não só no momento da necessidade nós devemos nos achegar à graça de Deus, mas no momento também do prazer da comunhão. Aliás, aqueles que não se achegam a Deus pela sua graça, pelo prazer da comunhão, não conseguem depois também obter o favor de Deus em momentos de algumas necessidades específicas. É claro que a graça de Deus está derramada sobre toda a humanidade. Porque se não fosse a graça de Deus, o mundo já havia se dissipado, dissolvido, já havia acabado. Mas a graça de Deus verdadeiramente nos alcançou. E a graça de Deus, que é a graça comum, está sobre toda a humanidade. Mas existe uma graça que é a graça especial. Ela nos dá poder para vencer o pecado. Então, cheguemos diante de Deus, realmente envolvidos pela graça, não só pelas necessidades. É claro que na hora da necessidade a graça está disponível, mas chegue também pela comunhão. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e o último ponto da lição. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a vontade de Deus. Veja só, recebemos misericórdia. Ou seja, a palavra misericórdia vem de miséria mais cardia, que é de onde vem coração. Deus coloca o coração na nossa miséria e Deus abre o coração para o miserável entrar. Aí isso resulta no perdão dos nossos pecados. E aí, uma vez perdoados, nós nos fortalecemos espiritualmente. E fortalecidos espiritualmente, nós somos capacitados para viver segundo a vontade de Deus. Queridos, tudo isso é graça. E a minha pergunta no final desta aula é: você realmente conhece a graça de Deus? Você tem experimentado a graça, o poder da graça, o favor da graça, a ação da graça?
A graça está se revelando através da sua vida a outras pessoas, porque é isso que nós somos. Uma vez alcançados pela graça, nós precisamos também revelar a graça de Deus através das nossas ações. Que essa seja uma realidade na nossa vida, na vida da igreja e na vida de todos aqueles que já foram alcançados pela graça. Você verdadeiramente foi alcançado pela graça? Então manifeste a graça. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva da Academia de Pregadores e até a próxima aula, em nome de Jesus.